Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vamos então para uma próxima aula, para uma nova aula, aliás, um novo conteúdo aí, tá? Nós estamos tratando aí desde a última aula a respeito da questão da coerência textual, né? Então vamos finalizar com essas três aí que são as coerências pragmática, estilística e sintática. Tudo bem? Então vamos iniciar aí a nossa aulinha. Tudo certo? E coerência pragmática. Quando a gente fala, essa palavra pragmática, ela quer dizer prático, objetivo, né? É isso que quer dizer pragmático, tá? E a coerência pragmática, ela tem relação com a lógica que existe dentro de algo que você espera a própria lógica. Então, por exemplo, se eu digo assim para você, bom dia, né? Segundo a coerência pragmática, a gente espera que você responda com bom dia, né? E não, por exemplo, eu te dou bom dia e você fala, o placar está 0-0. Percebe que não existe uma relação lógica entre essas duas expressões, porque o que a gente vislumbra como coerência nesse sentido é a coerência pragmática. Então, a coerência pragmática tem relação com conexões lógicas que existem em certas afirmações. Então, eu coloquei aqui essa tirinha que diz o seguinte: Carol, você já teve um namorado sério? Aí a Carol responde, claro que já. E aí ela, no final, diz o seguinte: mas eu gosto mais dos engraçados, tá? É, qual que é a relação de coerência pragmática aqui nessa tirinha? É o seguinte, quando o amigo da Carol pergunta se ela já teve um namorado sério, ele estava dizendo no sentido de que de ela ter namorado com seriedade, ter levado uma relação séria com a pessoa e não algo esporádico, né, que só de vez em quando ela se relacionava. Não, essa foi a pergunta que o amigo da Carol fez nesse sentido. Mas provavelmente a Carol, para quebrar aí o amigo dela, né, deixar ele pensativo sobre esse aspecto, ela diz que prefere os mais engraçados. Então, a relação de coerência pragmática aqui, ela se quebra nesse sentido, né? Porque o amigo não estava falando dos engraçados, ele estava falando de um relacionamento sério e não casual. Tudo certo? Então, a quebra da coerência pragmática se deu nesse sentido aí, tá? E ainda assim, sobre a coerência pragmática, diz o seguinte: algo que não leva em consideração as relações lógicas dentro de um contexto incorre em incoerência pragmática, certo? Ou seja, se existe uma falta de correspondência sobre o que está se abordando, nós vamos ter um problema aí de coerência pragmática, tudo bem? Então, eu dei um exemplo bem bobo aqui, mas é para vocês entenderem, tá? É até um pouco engraçado aí, que diz o seguinte: você dormiu bem essa noite? Aí a pessoa responde: quero café. Vocês lembram aí? Quem já viu esse meme aí, que já está até bem antigo, né? Mas o que aconteceu aqui? Aqui não tem nada de coerente aqui, né? Porque a pessoa faz uma pergunta e a outra responde algo que não tem relação nenhuma com o que ela perguntou, então tem um problema aí de coerência pragmática, beleza? Beleza. Beleza, então vamos falar sobre a coerência estilística, tá? Eu inicio essa parte aqui trazendo essa tirinha que diz o seguinte: veja que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou queijo, né? É bem interessante esse diálogo entre esses dois ratinhos, porque a gente pensa o seguinte: o rato é um bicho que a gente conhece, a maioria das pessoas tem nojo, tem medo, acha asqueroso. E se tem nojo de algo, nesse sentido, a gente espera que essa coisa nojenta tenha um comportamento nojento também, e principalmente em relação até
a forma de se falar, porque a gente percebe aqui que há uma forma rebuscada de falar entre esses dois ratinhos. O que é algo rebuscado? É algo com um contexto mais culto, né? Um contexto mais eloquente, a forma que eles estão conversando aqui. Tá? E isso não é próprio, né, de uma situação dessa, tudo certo? Mas, de qualquer forma, essa coerência aqui, ela não se dá dentro desses aspectos que eu abordei para vocês aí, né? Dessa situação, que serem dois ratos, a maioria das pessoas tem nojo. Então, existe, na verdade, aqui uma certa incoerência estilística aqui. Tudo bem, então? Então, o que que diz a coerência estilística? A coerência estilística tem relação com a forma adequada de se expressar de acordo com o contexto onde se está inserido. Então, tem, por exemplo, o texto jornalístico deve ser formal, denotativo, para que se passe credibilidade ao espectador. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula da função referencial? Que a função referencial ela vai tratar justamente do aspecto objetivo e somente informar. Então, a coerência estilística de um texto jornalístico é de função referencial. Por quê? Porque se ele usa aspectos conotativos, né? E os aspectos conotativos têm relação com as figuras de linguagem, ele vai perder credibilidade, porque o jornal ele tem que passar uma reportagem com credibilidade, tá certo? Então não pode acontecer nada no sentido conotativo, tá? Agora, dentro de um diálogo no WhatsApp, a gente sabe que, pelo menos a grande maioria, né, apesar que hoje em dia nós temos aí muitos grupos, né, de pessoas que estão tratando de negócios ou de algumas reuniões, e aí nesses ambientes nós vamos ter um tipo de adequação, né, formal. Mas, pelo menos na grande maioria das vezes, o WhatsApp é usado de forma mais descompromissada, né? O diálogo ele é mais relaxado. Você é, trabalha um diálogo informal ali com a pessoa que você está conversando. Tudo bem? Aí diz aqui, ó, já o diálogo no WhatsApp, por exemplo, a linguagem é informal pelo contexto mais descompromissado que se cerca a conversa. Então, a coerência estilística, na maioria das vezes, dentro de uma conversa de WhatsApp, é de linguagem informal, diferente de um texto jornalístico. Tudo certo, pessoal? Tá, e a coerência sintática? Tá, a coerência sintática tem relação com a sintaxe. E a sintaxe ela vai ter relação com a organização estrutural dos termos de uma oração. Tá? A gente sabe que tem aí a ordem direta, que é a ordem direta? É o sujeito, o verbo e seus complementos, né? Então, quando a gente tem um problema em relação à sua ordem direta, a gente vai ter um problema também de sintaxe, dependendo da forma que se organiza isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui. E aqui diz o seguinte: a coerência sintática refere-se à forma como organizamos as palavras nas frases e, consequentemente, no sentido do texto. Tá? Então, aqui está miseríndio, mincertazã. E aqui, miserável, né? O pessoal aí que entendeu, né, sabe o que quer dizer isso aqui, né? Tá. O que acontece? A gente tem um pronome oblíquo aqui. E qual que é o problema sintático nessa situação aqui? O problema é que pronomes oblíquos, eles não conjugam verbos. Tudo bem? Então, quais são os pronomes que podem conjugar verbos? Os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele. Esses são os pronomes que eles vão estar adiante do verbo para conjugá-los e o verbo fazer referência a eles. Agora, o pronome oblíquo, não. Então, aqui eu já tenho um problema de coerência sintática, porque eu estou usando um pronome que não é apropriado para conjugar um verbo. Por isso que eu não posso dizer minceríndio, né? Então, tem muita situação que a pessoa fala assim: isso é para mim fazer. Está errado também, né? Por quê? Porque mim é um pronome oblíquo e ele não conjuga verbo. Então, ele não pode. Isso é para eu fazer, é o mais correto, tá?
E aí a coerência sintática diz o seguinte: a organização lógica das estruturas se internaliza em nosso cognitivo desde que somos bebês. Mesmo falando algumas palavras erradas, não pedimos água quando criança dessa maneira, por exemplo. Água, beber, eu quero. Isso não acontece, pois o nosso cognitivo associamos desde a tenra idade à organização sintática mental sem nunca ter estudado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a gente nunca foi para uma escola, né, quando a gente era bebezinho assim, igual essa imagem aqui, para entender que essa forma de falar, ela causa um estranhamento. Por que causa estranhamento? Porque a organização sintática desse tipo de expressão é totalmente fora do padrão. E a gente entende isso escutando, tendo experiência com as pessoas mais velhas que falam fluentemente a nossa língua. E aí isso vai se internalizando no nosso cognitivo, ou seja, na nossa mente, até chegar um momento que não vai fazer sentido a gente não usar a organização sintática adequada. Tudo isso sem nunca ter ido à escola. Então é isso que é a coerência sintática. Tudo bem, pessoal? Então fiquem com essas atividades aí da página. Eu sei que são bastante atividades, tá? Mas a gente precisa realizar e aí nós vamos corrigir na próxima aula. Então, faça essas atividades de todas essas páginas, tudo bem? E a parte que você não entendeu, por favor, volte, reassista para você compreender melhor. Tudo certo? Então, abraços e até a próxima aula, gente.